Opa, pessoal, boa tarde. Acho que a Tatiana também conectou agora já. Tudo bom, Tatiana? O pessoal está entrando aí. Te coloquei Oi, como... Tudo jóia? Te coloquei como apresentadora também já aqui. excelente. Deixa eu conectar meu áudio aqui direitinho. Tá bom. O resto do pessoal está dando para ouvir bem. Qualquer coisa, podem falar aqui no chat, tá? E se for o caso também, né, a gente abrir para pergunta, posso abrir também em algum momento o áudio. Quem quiser falar por áudio, só dá um toque também que dá para abrir aqui também individualmente. Joia, Helena. Valeu, pessoal. Luiz, eu estava tentando colocar aqui habilitar o Slide. meu vídeo, mas não consegui. É para ficar sem mesmo? Tanto faz, como você achar melhor, não tem grande problema não. O vídeo fica do lado embaixo na esquerda tem o microfone, né, para mutar ou desmutar, e do lado tem a câmera, mas não tem Sim, grande... sim. Que eu tentei abrir aqui, apareceu que você não pode iniciar seu vídeo, pois o anfitrião parou o vídeo. Poxa, que estranho. Mas também, assim, daqui a pouco eu vou compartilhar a tela também, né? E compartilhar a tela aqui embaixo no share, né? Sim, sim, No- sim. ti- ti- Tranquilo. tira- Tirando o vídeo, no mais, tudo ok do teu lado aí, posso dar uma Sim, introduçãozinha pra sim. gente... Tudo ok, quando quiser. Pessoal, para seguir aí rigorosamente no horário, né? E o horário da gente, esse horário, aspas, meio estranho, né? O intervalo entre as aulas aí, e para caber e ficar dentro do horário. Então, queria primeiramente me apresentar. Não sei se tem alguém que não me conhece aqui, talvez não. É, então, sou Luiz Barbosa, professor aqui do IBMEC São Paulo, né? Trabalho em disciplinas de programação, análise de dados, laboratório de negócio. E agora, no final do semestre passado para cá, a gente está nesse movimento de difundir mais essa ideia de ciência de dados, né? Então, é justamente a ideia do Quant. Vou dividir minha tela aqui 2 segundos, né? Que é um espaço para a gente, primeiro, difundir realmente a disciplina, né? E servir como fonte de suporte para todas as áreas e os cursos de negócio do IBMEC, né? Então, economia, administração, relações internacionais, direito, né? Então, é uma ferramenta hoje muito importante para todas as profissões e parte desse papo, principalmente quando a gente traz aí convidados externos, e agradeço aí a Tatiana, é muito para dar essa visão, né? Então, não só isso, você pegar aqui, inclusive, alguns materiais coordenados com outros professores, um deles é o Borba, que eu já vi que está conectado aqui também, né? Alguns materiais de aula estão sendo feitos já com suporte de programação, primariamente em Python, então se for aqui em cálculo, economia, o próprio material da minha disciplina de Python e Machine Learning está aqui também. Então é um espaço aqui, tem o espaço do fórum, né? As pessoas, alguma coisa estão brincando, estão trabalhando, colocam lá e a gente abre para discutir, inclusive nesse espaço que a gente tem normalmente na terça, né? Hoje está quarta, está em função da agenda da Tatiana, ou se você considerar que segunda-feira foi o feriado, então hoje é meio que uma terça-feira. Tá bom? E o espaço, né, de convidados externos, né, tem procurado trazer para trazer esse contraponto do mundo externo. Agradeço aí imensamente a disponibilidade da Tatiana. A Tatiana, eu conheci ela inicialmente lendo o livro dela, inclusive arrumamos aí até vamos fazer um merchan aqui no final, a gente passa o link e até um cupom de desconto do livro dela, recomendo, super interessante. Até coloco como bibliografia adicional lá do curso nosso de Machine Learning. Então, conheci ela lendo o livro, entrei em contato, depois reencontrei, revi ela num outro seminário e convidei ela para participar. Então, ela é doutora em computação, é professora de outra instituição também, da PUC, da PUC-Rio, agradeço a PUC aí ceder ela um pouco para a gente, e trabalha também na Petrobras. Então, acho que o papo de hoje vai ser muito mais dessa ideia de ciência de dados aplicado no mercado corporativo, né, nas empresas de maneira geral, e pensando provavelmente em grandes corporações, mas esse raciocínio vale desde uma pequena startup
a grandes corporações. Talvez a grande corporação tenha mais dificuldade em se movimentar nesse sentido, pela estrutura, dependendo de como for a estrutura da empresa, do que uma startup. A startup já tem que nascer isso muito, muito orgânico. Tatiana, deixa eu parar aqui para não, né, não consumir muito teu tempo. Te passo aí a palavra, né? E mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, Luiz, muito obrigada pelo convite, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. É sempre um prazer compartilhar meu conhecimento aí da área de ciência de dados e, enfim, todos os conhecimentos que eu tenho, eu gosto de compartilhar, eu acho que isso aí está alinhado com a minha missão de vida, né? Enfim, estimulo que todos façam o mesmo, né? Numa grande corrente do bem aí para a gente se ajudar sempre em tudo. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Está dando para ver aqui. Dá para ver sim. Dá para ver já, né? Dá para ver. E aí, pessoal, só reforçando o recado, a priori está aberto aqui o chat, tá? Quem quiser de toda maneira falar, depois tirar alguma dúvida por áudio, só dá um toque que eu habilito aqui individualmente alguém que queira falar, tá? E no mais, o chat está aberto aí. E no mais, Tatiana, estamos vendo perfeito tua tela, né? Vocês estão vendo a apresentação ou estão vendo a minha tela de apresentador? A tua tela de apresentadora. É isso que eu te Então, falar. vamos ver se agora vai. Pronto. Foi, Maravilha. Luiz, vou te pedir aí uma ajuda na moderação aí das perguntas. Caso alguém faça alguma pergunta no chat, né? Você me avisar, porque para eu me concentrar aqui no slide, tá? Pode ser? Combinado. Tá? E aí, pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas ao longo da apresentação mesmo, não tem problema nenhum. Caso seja um assunto que eu vá falar mais à frente, eu adio, né, a sua resposta, mas contem comigo aí para responder ao longo da palestra. Bom, então, de novo agradecer o convite por estar aqui, é um prazer estar falando aqui para vocês. O título da palestra aí vai ser a importância da cultura data-driven, a gente vai discutir um pouquinho o que quer dizer isso e por que não dá mais para não ser data-driven. Tá? E isso vale desde as empresas até a própria gestão da nossa vida pessoal mesmo. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, tem aí um QR Code, é só escanear e já vai cair na minha página do LinkedIn. Vai ser um prazer me conectar com vocês lá. E falando um pouquinho de mim, né? A Luiz já falou um pouco, mas atualmente eu sou analista de sistemas da Petrobras. Atualmente eu estou atuando como coordenadora de uma área de educação corporativa, mais especificamente da Academia de Comercialização e Logística. A gente na Petrobras tem a estrutura de academias, é uma coisa um pouco recente, que as academias ficam dentro das áreas de negócio, como se fossem departamentos de universidades, para zelar pela carteira de cursos e pelos conhecimentos necessários para aquela área de atuação da empresa. Né? Então, eu estou como head aí da Academia de Comercialização e Logística. E, além disso, na Petrobras, trabalhei algum tempo como cientista de dados. Trabalhei e trabalho, né? Porque, como vocês vão ver ao longo da palestra, data-driven é algo que tem que estar no nosso dia a dia, não importa a atividade que você faça. Então, apesar de não tão mais atuante atualmente, devido à minha atividade primordial ser uma atividade de gestão no momento, mas sou sim ainda cientista de dados. Inclusive participei lá da Petrobras da elaboração da certificação interna que a gente tem em ciência de dados. Então, os funcionários que quiserem se certificar nesse conhecimento podem fazer uma prova. Agora está um pouco parado por conta da pandemia, mas a gente teve aí 77 colegas que se certificaram cientistas de dados que passaram nessa prova. Foi um trabalho bem bacana que a gente fez. Também sou professora da PUC aqui do Rio de Janeiro, de cursos de especialização Lato Sensu, mais especificamente a especialização em ciência de dados e a especialização em análise e projeto de sistemas. A gente agora, por conta da pandemia, também está oferecendo turmas 100% online, e essas pós-graduações são lá do Departamento de Informática da PUC do Rio, que é onde eu fiz o meu bacharelado em computação. Fiz também o meu mestrado na área de engenharia de software e o meu doutorado eu fiz também na PUC na área de engenharia elétrica, porque na época que eu fiz doutorado não existia uma área de pesquisa de ciência de dados na informática. Agora já tem,
Se eu estivesse fazendo doutorado agora, certamente eu estaria fazendo no departamento de informática. E aí agora tem essa linha de pesquisa de ciência de dados já há alguns anos, dentro do departamento de informática. Né? Além disso, né, sou uma eterna apaixonada em ensinar e aprender, então eu estou sempre lendo livros, fazendo cursos, me matriculando, vendo o que existe aí de mais moderno, tanto na área de ciência de dados quanto tecnologia como um todo. Me interesso muito por essa parte de educação corporativa, educação mesmo de universidades, né? E como isso pode ser utilizado no dia a dia das pessoas. Sou bailarina e sou mãe de pet, tenho 3 cachorrinhas, tá? Então isso aí é sobre mim. Bom, seguindo aí, também vamos seguir aqui a palestra. Então, quem quiser me adicionar no LinkedIn, tem aqui um QR Code. No final da palestra vai ter novamente, para quem tiver perdido. Então, por que é importante a gente falar de data-driven e de ciência de dados? Tá? Atualmente, a gente está vivendo um momento que a gente tem, isso não é novidade para ninguém, a gente tem uma série de bases de dados crescendo em fluxo contínuo. Tudo que a gente faz atualmente gera dados, né? Desde internet banking, iFood, Teams, Zoom, né? As reuniões que a gente está tendo aí nas empresas que estão aí no home office, então e-mails, mensagens de texto, mensagens de voz, fotos circulando, vídeos, tudo isso gera dados. Isso aí, ok, isso já tinha. Agora a gente tem os dispositivos inteligentes, né? A área chamada de IoT, Internet das Coisas. Então, a gente já tem, não é mais coisa de futuro, né? A gente já tem geladeiras inteligentes, tem o Alexa, né? E que muita gente usa só para ouvir música, mas o potencial que as nossas casas têm de serem inteligentes, eu acredito, é uma aposta minha, que nos próximos anos a gente vai ter uma grande disseminação disso, né, das nossas casas ficarem mais inteligentes, televisão, Smart TV, a própria geladeira, né? Antes da pandemia eu tive no shopping, vi no Fast Shop uma geladeira que custava R$25 mil, mas a geladeira quase que cozinha para você já, né? Dá uma série de informações, é bem bacana. Eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter ainda mais e mais dados circulando. Mas hoje a gente já tem um fluxo intenso de bases de dados, sejam elas das nossas empresas, sejam elas do nosso dia a dia, que estão crescendo em fluxo contínuo. E aí tem alguns números que eu gosto de trazer, que são bem impressionantes. Tem algumas estatísticas que estão assim, levemente desatualizadas, mas serve para ilustrar aqui o propósito da palestra, que cerca de 90% dos dados que a gente tem armazenados na web foram gerados nos últimos 2 anos. Se você fizer uma conta de padaria, a internet aqui no Brasil começou a se popularizar nas nossas casas em 95, 96, né? Não tem aí muito tempo, né? Mas já tem, de 95 para cá, a gente já tem 25 anos. Né? 25 anos, 2 anos é um pouco cerca de 10% disso, né? Então, 90% dos dados que a gente tem na web foram gerados nos últimos 2 anos. Então, dá para ver que isso é um crescimento super exponencial. Daqui a 10 anos, ainda mais com a evolução dessas tecnologias que eu estava comentando, de televisão, geladeira, sensores, drones, que já estão sendo utilizados nas empresas. Então, por exemplo, na Petrobras, a gente tem projetos de digital twins, né? Que são aquelas imitações, entre aspas, assim, de refinarias para fazer simulações, para coletar dados. Já tem uso de óculos de realidade aumentada, uso de drones, uso de muitos sensores, tudo isso gera dados. Então, imagina daqui a 10 anos a quantidade de dados que a gente vai ter. Muito. E nos próximos 5 anos a gente estima atingir 275 zettabytes na nuvem, com mais de 5 bilhões de usuários na web. E isso eu estou falando só de web, eu não estou falando nem dos dados corporativos que são gerados com esses dispositivos, né? Além dos sistemas tradicionais, os ERPs, as bases de dados corporativas. Tudo isso é muita informação, é muito dado. Né? Informação, vamos conversar sobre isso daqui a pouco, se a gente tratar de alguma forma esse dado. Né?
E entre 2004 e 2014, mais dados foram gerados do que em toda a história da humanidade. Aí já não estou falando de internet, né? Falando de dados como um todo. Esses números são impressionantes e mostram que se a gente quiser efetivamente utilizar dados para a tomada de decisão, ou seja, se a gente quiser ser data-driven, orientados a dados, seja nas nossas empresas, seja nas nossas decisões, na nossa vida pessoal, nós precisamos sim olhar para essa massa de dados que está sendo gerada para que a gente consiga processar todas essas informações, né? Quem, como eu, gosta de ler, já deve ter se deparado com o dilema do tipo, eu vou morrer sem ter lido todos os livros do mundo. Muito mais do que isso, a gente vai morrer sem ter lido 1% dos livros do mundo. Ou seja, quanto conhecimento que está por aí que a gente não vai dar conta de absorver, né? Tanta coisa que a gente gostaria de aprender, de estudar, quantos filmes a gente gostaria de ver, quantas pessoas a gente gostaria de conhecer. Quando a gente fala de informações, o buraco é bem mais embaixo, porque realmente é fluxo contínuo, é exponencial. Então, a gente tem que pensar em que tipo de informação que a gente quer ter, né? E aí tem aí um infográfico que eu gosto muito também, que mostra o que acontece em 1 segundo, em 1 minuto da internet. Então, só alguns números aí, para não passar por todos, que não tem necessidade, mas a gente, em 1 minuto, tem 243 mil fotos que é feito o upload delas no Facebook, né? Que é até uma rede social que as pessoas estão até usando menos, mas ainda é muito usada. 120 novas contas criadas no LinkedIn, que é uma rede ainda restrita, as pessoas não usam tanto quanto o Instagram, o Facebook, né? Que mais? A gente tem aqui 87 mil horas de vídeo assistidos no Netflix em 1 minuto, né? Então, assim, é muita coisa acontecendo, e isso a gente está falando, de novo, só de Google, Netflix, Facebook. E o que acontece nas nossas empresas? Né? E os sensores, empresas que trabalham com sensores. A Petrobras tem mais de 50 mil empregados. Se cada uma dessas pessoas gerar, não precisa nem bota metade dessas pessoas, sei lá, 30 mil empregados. Se cada uma delas em 1 minuto enviar um e-mail ou trocar 3 mensagens via Teams, né, que é o software que a gente usa lá, ou fizer uma ligação telefônica, olha a quantidade de informação que só na Petrobras é gerada, né? E nós sabemos que a maioria das informações que circulam, elas circulam através desses contatos telefônicos, ou agora pelo software que a gente usa para as reuniões, né? Então, olha quanta informação circula que não está nem sendo colocada em base de dados diretamente, fora os sistemas que estão rodando em tempo real, né? É muita informação. E por que a gente precisa ser data-driven? Eu gosto muito de 2 frases, uma um pouco mais séria, uma um pouco mais de ficção, mas ambas muito boas. Tá? A primeira delas é do Edward Deming, que fala que sem dados você é apenas uma pessoa qualquer com opinião. Tá? Então, eu entrei aí na época da pandemia que estamos vivendo, né? Todos vocês devem estar acompanhando sempre aí as notícias, e aí a gente tem versões mais sensacionalistas, menos sensacionalistas, sobre vacina, sobre medicação, e entra a questão política no meio, né? Enfim, começa a misturar, e eu vejo muitos amigos desesperados, né? Muitos amigos também em outro extremo negando a realidade. O que eu sempre falo é o seguinte: show me the data, né? Quais são os dados? O que está embasando essa sua afirmação? Então, eu quero ver dados. Ah, mas o dado que é coletado não é confiável. Aí a gente tem um outro problema, tá? Mas sem dados eu não consigo decidir nada. Então, não sei se temos colegas mulheres aí conectadas, provavelmente, possivelmente não. Posso ver até aqui? Temos. Tem sim. Tá em minoria, como é usual dos grupos, mas temos. Temos uma, Letícia, conectada. Mas as meninas, elas vão de repente me entender, né? Que a gente, como tem um guarda-roupa mais variado para sair para trabalhar, eu, quando saía para trabalhar antes da pandemia, eu sempre olhava no meu celular a previsão do tempo para saber se tinha chance de chover ou não, para decidir se eu ia de sapato fechado ou se eu ia de sapato aberto. Os homens não têm muito isso, que vai sempre mais ou menos com o mesmo estilo de sapato. Mas olha, né, eu estou usando o dado da temperatura ou da previsão de chuva
para decidir como eu vou me vestir naquele dia, né? Ah, mas a previsão não é 100% confiável. Não, não é, mas é melhor do que nada nesse caso, né? Então, certas coisas a gente não tem uma certeza absoluta, mas a gente se baseia em algo para tomar decisão. Então, é muito importante a gente pautar as decisões, tanto da nossa vida quanto da nossa empresa, do nosso trabalho, com base em dados, porque senão a gente vai correr o risco de simplesmente ter um viés da nossa opinião. E às vezes a nossa opinião é só uma visão parcial da verdade. Às vezes não, quase sempre a nossa opinião é uma visão parcial só da verdade. E uma outra frase que eu gosto muito, que complementa, que é do Francis Underwood, do House of Cards, que é uma série que eu gosto bastante, que fala que decisões baseadas em emoções não são decisões, são instintos, né? Então, por que nós, na empresa, por que nós vamos lançar esse novo produto? Porque eu acho que... Não, eu acho não, né? Qual que é o histórico de produtos similares a esse? O que o mercado está fazendo? Não é eu acho. É claro que a sua experiência, né, naquela área, o que você já viu ao longo da vida, deve sim ser levado em consideração, mas não ser um achismo. Então, o desafio é a gente combinar a nossa experiência na nossa visão daquele fato com dados que comprovem e corroborem as nossas decisões. Então, precisamos de dados para a tomada de decisão. E aí... E o nome é ciência de dados, né? E remete à ciência, cientista, né? Se baseia muito nesse processo de criar hipótese, né? Ou seja, o instinto é muito bom para o seu ponto de partida para criar hipótese. Como é que você valida hipótese, como você falou, né? Com dados. Isso, exatamente. E aí, o que acontece? Ok, acho que eu já convenci todo mundo que nós precisamos de dados, né, para embasar as nossas decisões. Só que do dado até o conhecimento é uma trilha que precisa ser percorrida. Então, dados por dados não significam muita coisa. Essa figura que eu gosto muito, né, que dados é um monte de bolinha, umas maiores, outras menores, que estão aí separadas no espaço, mas o que isso quer dizer? Se eu chegar para você e falar assim, o meu número é 42, Luiz, o que esse dado é para você, 42? Significa nada, né? Pode ser o meu peso, a minha idade, a minha senha do banco, um número que eu gosto, né? Quanto eu ganhei no último mês, quanto eu ganhei na última hora, quantos chocolates eu comi, né? Pode ser um monte de coisa, não diz nada. Agora, se eu vou para o segundo nível, informação, né? Eu começo a falar que algumas bolinhas aí são roxas e outras bolinhas são verdes. Você já começa a ter algum tipo de informação sobre aquilo. Então, se eu falar para você, olha, 42 é o número de flexões que eu consigo fazer em 1 minuto, né? Sei lá. Já é uma informação que talvez não tenha muito valor para a sua tomada de decisão. Se eu te falar isso, Luiz, eu consigo fazer 42 flexões em 1 minuto. Você vai falar, tá, parabéns. Não vai querer dizer muita coisa, né? Porém, se a gente adicionar o conhecimento, que é como isso se liga com outras coisas, então, por exemplo, Luiz, eu consigo fazer 42 flexões em 1 minuto sem morrer, sem chegar num nível cardíaco preocupante, eu consigo fazer bem. E se a gente adicionar a informação que o Luiz é o meu personal trainer, aí essa informação dentro do contexto vai ter todo sentido, porque talvez o Luiz esteja fazendo um programa para mim de treinamento, né? Então, é muito interessante. Então, agora sim, 42 foi contextualizado dentro daquele domínio, dentro daquele contexto. O Luiz mediu que é isso mesmo, ele verificou, eu fiz as flexões, né? Tem um registro, tem o histórico do meu treinamento. Então, não sou só eu falando que faço 42 flexões, né? Então, esse dado ele já está mais maduro para uma tomada de decisão, né? E aí a gente pode continuar para os outros níveis, né? O insight é quando você, dado todo esse conhecimento que você tem, peraí, então já que a Tatiana consegue fazer 42 flexões, a gente podia tentar fazer aqui um treino combinado para ver se tem mais efeitos. Aí tem uma ideia, né, que a gente chama de insight. A sabedoria, quando você usa isso, né, de forma sistemática para alcançar resultados, você... pode, por exemplo, pela minha experiência, treinamentos assim deram certo, então eu vou nessa trilha aqui que funciona bem. Só que aí começa a ficar muito perigoso, porque até aí tudo bem, está tudo certo, né? A gente pegou o dado bruto, a gente foi refinando ele, foi melhorando ele para transformar o dado bruto em informações úteis. Mas a gente tem que tomar cuidado para não começar a fazer correlações que não existem,
assumir coisas que não fazem o menor sentido e virar uma teoria da conspiração, que é essa estrela aí que está desenhada no último quadrinho. Então, eu fiquei sabendo que todo, como que é, uma correlação espúria, que quanto mais filmes o Nicolas Cage faz, mais pessoas se suicidam nos Estados Unidos. Sabia disso, Luiz? Conhece essa? Conheço, estou até buscando aqui o site, é famoso, né? O tal de Spurious Correlation. Vamos lá, Spurious Correlation. Tem algumas interessantes Exatamente. lá. Nicolas Cage, com certeza. Assim, o que acontece? Isso é uma correlação, assim, é uma coincidência, na verdade, né? Essas taxas, elas crescem proporcionalmente. Imagina se alguém, então, decidisse não contratar mais o Nicolas Cage para não estimular os suicídios nos Estados Unidos. É doideira, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a gente tem que tomar cuidado no nosso dia a dia para a gente não começar a correlacionar coisas que não fazem o menor sentido e assumir coisas sem conhecer. Tá? Então, tem que ter esse cuidado e por isso que o conhecimento do negócio, o conhecimento do domínio é importantíssimo. E aí, como que começou esse negócio de inteligência artificial, Big Data? Porque não dá para falar de data-driven, de ciência de dados, sem falar em inteligência artificial, que nada mais é do que um nome bonito, né? Um nome cinematográfico para tudo isso. Né? Então, nós sabemos que nós temos uma necessidade de processar e obter informação útil a partir dos dados, e nós sabemos que isso está em constante fluxo contínuo de evolução e crescimento. Então, não dá para fazer manualmente eu pegar este Big Data, né, que existe, que são dados que crescem de alta variedade, de alta velocidade, né, que realmente são dados muito variados e grandes, digamos assim. Eu não consigo realizar esse processamento e essa análise de forma manual. Então, como que eu faço para tirar proveito máximo dessas informações, desses dados que estão vindo? Eu automatizo tarefas de forma a simular o comportamento humano. Daí entra a inteligência artificial, né? Ela consegue, de certa forma, processar melhor do que o ser humano, porque ela foi treinada para aquilo, né? Porque o ser humano ensinou ela a aprender daquela forma. Né? Aí vem machine learning, eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, que nada mais é do que você ensinar a máquina a fazer alguma coisa. A máquina não aprende por conta própria, não é ficção científica, ela não vai dominar o mundo, os robôs não vão escravizar a humanidade, isso aí é Hollywood. Tá? Aqui a inteligência artificial no nível que a gente tem atualmente é aquela inteligência artificial que um programador foi lá e programou ela para fazer aquilo e ela aprendeu a partir dos dados. Nada mais é do que isso. Tá? E o que confunde também é que não existe uma definição única, bem definida, nem entre os pesquisadores, sobre o que é inteligência artificial. Né? Não tem uma definição assim, clara. Existem algumas definições que são aceitas. E também tem muita confusão por conta de Hollywood, das obras cinematográficas. E tem sido incorretamente utilizada como qualquer tipo de análise computadorizada ou automação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico para vocês. Todo mundo aqui deve usar internet banking, né? Então, todo mundo sabe que se eu entrar lá agora no meu aplicativo do banco e fizer aqui para o Luiz uma transferência de R$1.000, eu faço aqui no aplicativo, coloco R$1.000, coloco a conta do Luiz e pronto, o Luiz vai receber os R$1.000 na conta dele, né? Isso é uma tarefa sistêmica que um programador, né, criou essa funcionalidade para que seja possível, só que isso não tem nenhum tipo de inteligência, né, digamos assim, envolvida, né? A partir do momento que eu programei explicitamente essa tarefa. Quando a Tatiana clicar no botão e colocar a senha dela, o dinheiro vai ser transferido para a conta do Luiz e pronto, alguém foi lá e programou. Isso não é inteligência artificial. O que seria inteligência artificial? Se a minha gerente do banco estivesse utilizando técnicas de inteligência artificial para verificar se, quando eu peço um empréstimo, a chance de eu pagar é maior ou menor, para ela saber quanto que o banco pode me emprestar, de forma a garantir que não vai levar calote da Tatiana, né, com base nos dados históricos da Tatiana e de outros clientes similares à Tatiana. Isso já começa a ser inteligência artificial. Tá? Então, não é importante a gente não confundir qualquer tipo de análise computadorizada e automação com inteligência artificial. E isso acontece também muito agravado, porque a gente tem na área de ciência de dados muitos profissionais que não têm um background de computação. E tudo bem, eu acho super válido, né,
estatísticos, economistas, engenheiros, administradores, até pessoas de linguística têm trabalhado na área de inteligência artificial, especialmente na parte de processamento de linguagem natural. Eu acho super positiva essa diversidade, né? Mas tem que tomar cuidado para não confundir. Existem os sistemas especialistas, né? Os sistemas que fazem alguma coisa que não tem nada de inteligência artificial, que são de suma importância, vão continuar existindo, mas não é porque está tudo no computador que é inteligência artificial. É importante a gente colocar isso. E aí a gente tem o conceito de IA forte e IA fraca, né? A IA forte seria a gente ter máquinas com nível humano, né? Com nível de consciência capazes de pensar, abstrair conhecimento, transferir conhecimento entre domínios, compor músicas, né? De como um ser humano compõe, com emoção, com sentimento, e não simplesmente pela mera concatenação de palavras. A gente sabe que existem sistemas que escrevem, eu recebi ontem mesmo no WhatsApp, né? Artigo científico escrito por uma inteligência artificial. Sim, só que aquilo ali não tem, digamos assim, o viés humano, né? Aquilo simplesmente é um aglomerado de palavras agrupadas de uma forma que faz sentido, né? Alguns até de muita qualidade, com base na literatura existente. Não foi fruto de um trabalho de pesquisa feito pelaquela pessoa, com um grupo de alunos, né? É diferente. Tá? Então, a IA forte seria a máquina com consciência humana, que não é o que a gente tem. O que a gente tem é a IA fraca. Máquinas programadas, que não raciocinam por si próprias, que não vão dominar o mundo. Eu sei que muitas vezes parece que os nossos computadores têm vontade própria, né? Eles reiniciam sozinhos, desligam sozinhos, mas eles não estão conspirando contra a gente, não tem isso, pelo menos não no momento. Não tem raciocínios, não tem vontades. Algum ser humano foi lá e programou. É por isso que, mesmo com todo o avanço da inteligência artificial, sem dúvida, algumas atividades mais manuais vão ser substituídas. Né? Já se fala em contadores sendo substituídos, auditores, advogados. E acredito que sim, isso vai acontecer cada vez mais nos próximos anos. Mas certas atividades nunca poderão ser substituídas. Né? Eu acredito, aí é um pouco também de crença, né? Porque a gente sempre vai ter que ter pessoas para programar a inteligência artificial. Então, para cientistas de dados, sempre haverá mercado. Pode ser, claro, que essas tarefas fiquem cada vez mais automáticas, a gente tenha já recursos que facilitem muito esse nosso trabalho, mas sempre vai ter o cara que vai ter que programar. Tá? Então, é importante a gente também entender que essa área, além de super interessante, é uma área que tende só a crescer em termos de demandas. E também a parte analítica do negócio, né? Você pegar os dados, mesmo que já mais mastigados, e utilizar eles para tomada de decisão, isso é o ser humano que faz. A máquina, né, a inteligência artificial, pode te indicar com base no histórico, no passado, né, fazer alguma predição futura, mas quem vai tomar a decisão é o ser humano. Não tem jeito. Isso, acredito que vai continuar existindo. E aí, importante uma frase aí do Yann LeCun, que é o head de IA do Facebook, que a máquina não tem capacidade de aprender novos comportamentos sem realizar a experiência previamente. Ao contrário de humanos e de animais que, graças à observação, são capazes de prever antecipadamente. E aí, essa frase é bem chocante, os sistemas de IA têm menos bom senso do que ratos. Tá? Então, tudo que o seu modelo faz, ele foi programado para fazer, seja explicitamente com código, seja através do aprendizado que ele adquiriu através dos dados que você alimentou. Aí agora a gente chega no ponto onde eu queria chegar. Imagina se os seus dados de entrada para aquele modelo são ruins. O que vai acontecer com a capacidade preditiva do seu modelo? A sua capacidade preditiva vai ser igualmente ruim. Tá? Eu vejo, já aconteceu, tá? Caso real, alunos meus já falaram também que já foram testemunhas nas suas empresas, de você ter, às vezes, empresas de consultoria que chegam para um presidente, para um quadro de diretores da empresa e falam, eu tenho aqui que às vezes são pessoas menos técnicas, né? Eu tenho aqui um sistema de inteligência artificial que vai resolver todos os seus problemas. Antigamente o pessoal vendia sistema RP, né? Agora o pessoal vende sistema inteligente. Não, vai resolver todos os seus problemas. Eu tenho aqui o produto tal que vai fazer tudo para você, né? Só que se esquece de falar nas linhas pequenas lá do contrato, né? Não fala que se não tiver dados de qualidade, o sistema inteligente não vai ser nem um pouco inteligente.
Então, se você, como cientista de dados, ou como entusiasta, ou como interessado, não se preocupar com a parte menos nobre da ciência de dados, por que menos nobre? Porque não é ela que aparece nos comerciais, né? Nas propagandas, né? Do robô lá andando sozinho, né? Pilotando um helicóptero. Isso é muito legal para fazer comercial. Mas o que não aparece? Que você precisa ter bases de dados confiáveis, com uma governança e com uma gestão desses dados de qualidade, porque senão você vai ter informações erradas, né? Bases de dados sujas. Se você não tiver sistemas que tenham, por exemplo, quando você preenche um formulário e tem lá data de nascimento, tá? Se esse campo, data de nascimento, não tiver uma máscara que permita que você coloque uma data válida, um Zé pode chegar lá e colocar AAA na data de nascimento. E aí, o que é data de nascimento AAA? Não é nada. O que eu faço com esse dado? Nada, eu jogo fora. Então, imagina que você tem um sistema que tenha lá uma data de nascimento e o sistema permita você colocar a data de nascimento 2030. Está errado. Mas foi um erro de digitação. Ok, então o sistema tem que ajudar o usuário a cometer menos erros. Tem que ter uma máscara, tem que ter lá um calendáriozinho para ele selecionar, tem que ter uma validação, para que na hora que esse dado entrar no banco de dados, ele vá com qualidade, ele vá completo, ele vá conceituado, ou seja, não tenha dúvidas de que aquilo é a data de nascimento e não a data da matrícula, né? E não uma outra data. Tem que ter um gestor de informação que vai saber validar se aquilo faz sentido. Então, os papéis de governança de dados precisam ser implementados na organização. Tá? Então, não é só fazer inteligência artificial, é ter uma gestão e governança dos dados, que é um trabalho menos nobre, visivelmente, porque ele não aparece, porque ele não vende produto. Né? Mas se isso não for feito, não adianta você ter o sistema mais moderno. Você não vai tomar decisões de qualidade e a sua empresa não vai ser data-driven. Tá? E ainda digo mais, a gente vê aí muitas empresas usando ferramentas de self-service BI, tá? Que são os painéis, né? O Power BI, o Spotify e outras ferramentas do Tableau, outras ferramentas de painel. Né? E por trás desse painel super bonito, que mostram lá para a presidência, olha, nós temos aqui um painel em tempo real que monitora quantos empregados estão contaminados com Covid e toma decisões sobre retorno ao regime presencial ou não. Ok, muito bonito, gráficos lá com mapa, tudo super bonito. Aí você pergunta, o que está por trás? É uma base de dados estruturada, arrumada, não precisa nem estar estruturada, né? Você pode ter dados não estruturados também, mas está lá uma base de dados limpa? Não, é uma planilha que o estagiário todo dia carrega nesse painel e é um Excel por trás que tem um monte de PROC-V, que busca de um monte de lugar e faz ali manualmente e atualiza o painel. Pessoal, isso não é ser data-driven, isso é superfície. É que nem indicadores melancia de empresas, né? Verdes por fora, vermelhos por dentro. Então, muitas vezes, a direção da empresa acredita que a sua empresa é data-driven, mas se ela levantar o tapete, ela vai ver que ela não é nem um pouco data-driven. Tá? Então, isso é muito importante, garantir que você seja data-driven ponta a ponta. E aí, seguindo, a gente tem algumas aplicações de IA que, assumindo que você é data-driven e que você vai utilizar esses dados da melhor forma possível, você pode utilizar, já é utilizado atualmente no Brasil, nas empresas, por exemplo, processamento automático de imagem e vídeo, né, reconhecimento facial. Quem teve a oportunidade de viajar antes da pandemia, né, nos meses anteriores, aqui no Galeão, né, do Rio de Janeiro, tem já, acredito que também em São Paulo já tenha também, né? Você passa pelo controle de passaporte, você já tem uma espécie de reconhecimento facial ali. Acredito que se passar ali uma pessoa que seja procurada, vá soar algum alarme, algum tipo de notificação. Né? Outra coisa que a gente vê também no dia a dia, quem gosta de Netflix, né, e essas ferramentas de recomendação de streaming, recomendação automática de conteúdo de acordo com o perfil do usuário. Então, duas coisas que sempre acontecem, né? Que eu entro no Netflix, a minha lista de novas séries para ver só aumenta, porque eu vou adicionando um monte de coisa lá que me recomendam e eu acho interessante. E quando eu entro na Amazon também, os livros que me recomendam comprar, eu sou muito boa em comprar livro, então sempre que eu entro na Amazon eu gasto um dinheirinho lá.
Então, é bem bacana, porque o sistema me recomenda com base no meu histórico e no histórico de pessoas parecidas comigo. Então, isso é inteligência artificial, isso já é feito, e para que a recomendação seja de qualidade, volta ao ponto. Não adianta nada se eu não tiver dados de qualidade. Senão eu vou começar a recomendar para as pessoas livros que não têm nada a ver com o gosto delas, e aí a ferramenta não vai ter mais credibilidade. E aí eu vou parar de usar a ferramenta, né? Então, foi investido tempo naquilo e não será utilizado adequadamente. Tá? Características de aplicações de IA, também, só para a gente fechar aqui essa parte de entender o que é e o que não é IA. Tem autonomia, né? Ela executa tarefas em ambientes complexos sem precisar ser orientada por um usuário de forma constante, ou seja, ela aprendeu com dados, mas depois ela vai tomar decisões, entre aspas, por conta própria, que precisam ser sempre validadas por um usuário, mas ela vai ter essa autonomia. E a adaptabilidade, que ela melhora o desempenho e aprendido com a experiência, ou seja, quanto mais dados você vai alimentando ao longo do tempo, mais ela aprende. Tá? E aí começam as terminologias que é interessante passar para vocês. Se fala muito em IA, em ciência de dados, em machine learning. Tá? Machine learning, na verdade, é um subcampo da inteligência artificial. Eu diria que é o campo mais famoso e mais conhecido da inteligência artificial. É até difícil a gente citar exemplos de coisas que não sejam machine learning e estejam dentro de IA. E, inclusive, pesquisadores às vezes não concordam 100% nessa categorização. Mas, basicamente, machine learning é você possibilitar aos computadores aprender sem ter sido explicitamente programados para isso. Inclui modelos estatísticos, inclui técnicas de data mining. E dentro de machine learning, a gente tem deep learning, que é um subcampo que está sendo muito falado atualmente. Deep learning são as redes neurais profundas de múltiplas camadas, inspiradas em neurônios biológicos humanos e suas conexões. Tá? O interessante é a gente pensar o seguinte, isso não é uma coisa nova. Tá? Deep learning, os modelos de deep learning, sim, mas redes neurais, as primeiras pesquisas de redes neurais são da década de 1950, tá? Isso já tem algum tempinho. Qual que é a diferença? Agora a gente tem muito mais dados disponíveis e muito mais capacidade de processamento para trabalhar com esses dados. Então agora a gente está na tempestade perfeita. Já tínhamos os modelos, eles são todos baseados em modelos muito antigos, tem um ou outro modelo com técnicas mais novas, mas os fundamentos são todos antigos, modelos estatísticos, modelos de IA, né, e próprios machine learning. E agora a gente tem os dados e a gente tem a capacidade de processamento, ou seja, o céu é o limite. Porém, os dados estão crescendo numa velocidade muito maior do que a gente consegue processar. Por isso, volto a dizer, é importante essa curadoria, o tratamento, decidir o que vai ser armazenado e o que não vai, ver o que vai ser jogado fora, né? Porque não é porque a gente tem nuvem que dá para armazenar tudo. Tá? Então, é caro, tá? Mesmo na nuvem. Você tem que sempre escolher. Né? Você, às vezes, tem um armazenamento muito barato, mas que quando você precisa recuperar esse dado é caro, ou você tem uma recuperação muito barata, mas que armazenar é caro. Então, é um trade-off. Né? Esse dado vai ser utilizado com frequência? É uma pergunta que você tem que se fazer para decidir até mesmo onde você vai armazenar. Tá? E aí, como o Luiz falou bem, vamos entrar na parte da ciência. É ciência de dados. Então, precisa ser feito um método científico para você efetivamente conseguir extrair dos dados o melhor que você tem a oferecer. Tá? Então, tem aí as 7 etapas que eu gosto de dividir nessas 7 etapas de um projeto de inteligência artificial ou de ciência de dados, que é necessário você primeiro entender o problema e definir os objetivos, ou seja, que problema que você quer resolver. Eu já vi, acredito que muitos de vocês podem já ter visto em empresas, as pessoas falam assim, eu quero usar IA. Não, mas você quer usar IA para quê? Não, porque eu quero usar IA. Não, peraí, não é assim que funciona. Primeiro você tem um problema, né, e objetivos que você quer chegar, e pode ser que a solução para aquele seu problema envolva técnicas de IA. Pode ser que não. Pode ser que sim, seja um Excel, seja uma planilha. É importante a gente não querer usar martelo para tudo que não seja prego. Tá? Então, é importante entender se é adequado ou não usar ferramentas e técnicas de IA. Ok, assumindo que seja, vai ter uma segunda etapa de você saber que informações você precisa. Então, você vai gastar um tempo considerável coletando e analisando, né, fazendo uma análise inicial dos dados que você vai precisar para aquele problema. Em seguida, você vai precisar preparar esses dados.
80% do trabalho de cientista de dados, entre 70% e 80%, é gasto nessa tarefa de preparação de dados. Muitas vezes eles estão sujos, inconsistentes, não integrados, então você vai gastar bastante tempo nisso. Não é a parte glamurosa, não é a parte que todo mundo gosta, mas com certeza você vai gastar muito tempo aí. Aí, se você estiver vindo de uma empresa que realmente seja data-driven, desde a origem do dado, aí você vai ser um pouco mais rápido nessa etapa, porque você não vai precisar fazer tantas correções, tanta limpeza, tanta harmonização de dados. Tá? Então, se começar correto lá desde o início, vai facilitar muito o seu trabalho. Em seguida, é a parte nobre, que todo mundo gosta, construir modelos. Né? Então, eu preciso descobrir quais são os padrões dos meus dados que levam a soluções. Depois, é muito importante, como o método científico prega bem, você avaliar e criticar o modelo. Esse modelo está resolvendo o meu problema? As métricas que eu estou usando são as métricas adequadas? Em seguida, você apresenta os resultados e indica para quem te encomendou aquela solução como resolver o problema. E, por fim, distribuir o modelo em produção, né, como ele vai ser resolvido no mundo real. A partir daí, o seu trabalho não acabou. Tá? Se esse modelo for implantado, você periodicamente, inevitavelmente vai ter que seguir aí monitorando para ver se ele faz sentido. Aqui é uma figura que ilustra o que eu acabei de falar, só queria chamar a atenção para essas setas aqui. Tá? Esse fluxo não é mão única, muitas vezes você vai e volta várias vezes para preparar mais dados, obter mais dados, até mesmo redefinir o problema. Então, até chegar ao final, não necessariamente vão ficar uma linha reta. Tá? E para concluir aqui, vou falar um pouquinho só da parte de aprendizado. Então, o que é aprendizado? É você, a definição da palavra aprendizado. É a capacidade de você adaptar, modificar e melhorar o seu comportamento e suas respostas, sendo uma propriedade mais importante dos seres inteligentes, humanos ou não. Então, quando alguém, seja um ser ou uma máquina, está aprendendo, treinando, construindo, formulando ou induzindo um modelo a partir de conhecimento a partir de um conjunto de dados, quando se procura por padrões nesses dados. Então, eu estou vendo um monte de dados e estou aprendendo que existe um padrão entre eles. Então, quando eu tinha lá 1 ano de idade, a minha mãe me ensinou que eu não podia colocar o dedo na tomada. Então, eu entendi que toda tomada que eu visse parecida com aquela, né, assim que a criança aprende. É mais ou menos a mesma forma que a máquina vai aprender. E quando eu faço uma estimativa, um teste, uma predição dos valores, é quando eu tenho os valores desconhecidos e faço uma predição de estimativa para atributos desse conjunto de dados. Ou seja, eu aplico esse modelo em dados novos. Tá? E aí, a gente tem a categoria de aprendizado supervisionado, que é uma categoria bem fácil de entender, que você tem dados de entrada. Então, por exemplo, eu tenho lá, o Luiz tem 30 anos, ganha 50 mil reais, é casado, tem casa própria, tem um emprego fixo e ele pediu no banco um empréstimo de 1 milhão. Será que Luiz vai pagar ou não? Como que o modelo pode ser treinado para isso? Você pode pegar várias pessoas, né, com esses dados, salário, estado civil, se tem imóvel ou não, se tem emprego fixo ou não, e se a pessoa pagou ou não o empréstimo que ela solicitou, de quanto foi esse empréstimo. Com base nisso, eu crio um modelo que vai aprender o relacionamento entre as entradas e saídas, e dado o Luiz, que é um cara que chegou aqui na minha base de dados hoje, e pediu 1 milhão, o modelo vai dizer, olha, não empresta porque o Luiz tem 90% de chance de ser caloteiro. Então, o banco pode não emprestar. Tá? Em figuras mais fáceis, seria mais ou menos a mesma coisa do que eu apresentar para o modelo fotos de gatos e cachorros variados em várias posições, né? Com vários padrões de cores, né? Definições. E aí, o classificador, porque esse aqui é um problema de classificação, dado que o meu objetivo é prever se é um cachorro ou se é um gato, ele vai pegar aqui o X, que são o tamanho, né, do bichinho, os bigodes, as orelhas, o rabo, etc. E o modelo vai aprender essas características e vai definir se é um cachorro ou se é um gato. Como assim? Ó, veio aqui esse gato, ó, isso aqui é um gato. Por quê? Porque o olho é assim, o bigode é assado, o nariz é assim, ok, entendi. Gato. Se por acaso o sistema, o modelo tender para o cachorro, como esse dado aqui é rotulado, ou seja, eu sei que é um gato, eu informei isso para o modelo, ele vai corrigir o comportamento desse modelo para que ele identifique essa foto aqui como gato. Aí vai fazer isso para todas as fotos. Ele é treinado porque eu falo, é supervisionado.
como professor, olha, isso aqui, ó, modelo é um cachorro, isso aqui é um gato, e aí ele vai aprendendo, tá? Ok, treinei o meu modelo, tenho um modelo que sabe identificar o que é cachorro e o que é gato. Agora eu vou mostrar para ele uma foto que ele nunca viu, da minha cachorra Bela. Tá? Mostra a foto da Bela, o modelo, se for um bom modelo, se eu fiz o meu trabalho bem feito, ele vai sair que é um cachorro, tá? E não um gato. Então, vai ser ativada a classe cachorro. E pronto, eu posso, se for um modelo que tiver uma métrica boa de acurácia, por exemplo, eu posso confiar na decisão dele sem me preocupar em analisar se isso aqui é um cachorro ou se é um gato. Obviamente, esse exemplo aqui é muito simplista, né? Na vida real não é tão simples assim, mas é para ilustrar como que funciona o modelo que pode ser usado para decisões mais complexas. Tá? E quais são os problemas e desafios adicionais que a gente tem nisso? Tá? Sistemas de IA geralmente exigem grande quantidade de dados rotulados, que é isso que eu falei, se é cachorro, se é gato, se é caloteiro, se não é caloteiro, para aprender a tomar as decisões com precisão. E muitas vezes obter esses dados rotulados é difícil e ou caro. Tá? Você precisa, às vezes, de pessoas para anotar os dados. Então, muitos de vocês devem ver isso, né? No Google, quando a gente faz login em algum serviço do Google. Marca aqui o que são os posts. Isso aí, na verdade, você está fazendo uma anotação de dado para o Google. Tá? Tem emprego para isso, anotador de dados. Em alguns lugares, contratam pessoas para isso. Só que em alguns domínios, os dados necessários para treinar os modelos podem não estar disponíveis. Você pode não ter dado suficiente. E aí é um problema. Existem técnicas que melhoram isso, mas muitas vezes isso é proibitivo. Além disso, dados de baixa qualidade e erros metodológicos, ou seja, se você não fizer o trabalho correto da construção do seu modelo, você vai ter resultados possivelmente errôneos. Então, tem que ser feito um trabalho correto. Vieses, raça, gênero, nacionalidade, não é facilmente percebido. Então, nós sabemos, né, que o Brasil é um país que tem desigualdades, que tem racismo, que tem machismo, que tem todos os ismos, e que, claro, que os dados que a gente vai ter muitas vezes vão ser tendenciosos para um lado ou para o outro. Até que ponto que os profissionais de inteligência artificial têm a responsabilidade de construir modelos mais justos? Isso é uma discussão que dá, Luiz, aí uma outra palestra, né? O quanto que isso é crítico. E, além disso, a IA pode ser usada para o mal, para ataque cibernético, para falsificação. Então, você tem aí, né, as fake news, agora, isso, deepfake, né, que você consegue fazer vídeos de pessoas falando coisas que elas jamais falariam. E, às vezes, com um nível de precisão muito alto, que é difícil de que o olho humano, né, vai conseguir identificar se aquilo é verdadeiro ou não. Como toda tecnologia que a gente tem, pode ser usada para o bem ou para o mal. O que a gente pode fazer é se informar, estudar, combater e contar com o bom senso aí das pessoas e das pessoas que vão construir ferramentas de combate ao mau uso e punições adequadas para isso. Tá? Mas, sem dúvida, sempre tem, né, alguém que vai querer usar as coisas para o mal. Não é por isso que a gente tem que desacreditar a IA. Né? Então, concluindo, o que a gente viu? Que no cenário atual a gente tem muitos dados, muito desorganizados, e isso é um problema. A gente viu que dados, informação e conhecimento são coisas distintas, então, para a gente chegar ao conhecimento, a gente precisa, de alguma forma, atuar sobre esses dados, a chave é a gestão de dados, e a tomada de decisão deve ser data-driven, da ponta a ponta, desde a fonte de dados até lá o dashboard, o painel que você for apresentar. Vimos também que não tem uma definição final de IA, né? E que nossos modelos de IA são fracos, não é magia e nem ficção científica. Machine Learning é a parte importante de IA. Vimos também sobre o esquema básico de um projeto de IA que fala muito com a parte científica da ciência de dados, método científico. Falamos o que é aprendizado, ou seja, learning, machine learning, né? Supervisionado em IA, e vimos rapidamente alguns problemas e desafios da área, né? Aí você vai me perguntar, Tatiana, e se eu quiser saber mais, como eu faço, né? Então, eu deixo aqui para vocês 2 dicas. Quem quiser comprar o meu livro, né, já fazendo jabá, Vou mandar até o link aqui com o cupomzinho que a gente arrumou hoje, com coincidência. Hoje saiu um cupom, né, de desconto na semana, sei lá, semana de alguma coisa aí. Da programação da Casa do Código. Programação da Casa do Código. Recomendo muitos livros da Casa do Código, gosto muito, eu tenho vários. O meu ele está disponível físico e eletrônico, quem quiser
e-book também. O e-book é bem baratinho, é R$29, agora com desconto deve estar menos, deve estar 20 e pouco, na casa dos 24, talvez. E também, pessoal, no meu LinkedIn tem aqui um material de estudo que eu estou compilando sobre ciência de dados. Então, lá tem vídeos, livros, cursos, pagos, não pagos, em inglês, em português, blogs. Eu estou fazendo uma constante curadoria desse material. Então, se vocês quiserem ir lá e dar uma olhada, sugerir materiais, fiquem à vontade. Ele está em constante construção, né? E em breve vai ter também aí um outro livro que a gente vai recomendar, né, Luiz, que a gente está escrevendo. Tem um livro aí, alguns livros do Jornada Colaborativa, que é um projeto bem bacana que eu participo. A gente está escrevendo um livro chamado Jornada Data Driven. São em torno de 100 pessoas que estão escrevendo o melhor livro de Data Driven da história do mundo, né? Vai ser fantástico esse livro. Tá? Então, são aí as minhas principais recomendações. O público-alvo desse livro aqui, de Introdução à Ciência de Dados, é um livro que foi criado com o objetivo de suprir um pouco a lacuna que a gente tem de materiais de qualidade em português e materiais introdutórios. Tá? Já existe muito material assim, avançado, com vieses, com fórmulas matemáticas, com demonstrações. Eu quis fazer uma coisa para todos. Então, se você é gestor, né, não é muito técnico, você vai entender o livro. Se você veio de outra área, você vai entender o livro. Né? Se você também é da área, você vai entender o livro. A ideia é que todo mundo entenda esse livro. Tá? Então, e ele chega até a uma fase mais assim, intermediária. A gente fala de modelos, tem exemplos em R, tem código. Se você não estiver interessado nessa parte, você pode pular, mas ele tem aí o objetivo de atrair todo mundo, né? Desde o nível intermediário, desde o nível iniciante até o nível intermediário. Tá? E para quem perdeu aí no início, meu LinkedIn, vai ser um prazer me conectar com vocês lá, se vocês quiserem me adicionar. E mais uma vez agradecer aí pela oportunidade. Luiz, eu acabei não trazendo a parte prática porque eu achei que ia ser muito pouco tempo, tá? Tranquilo. Se quiser depois preparar, não, tranquilo. Se quiser depois preparar e mandar em vídeo, vai ficar ótimo. Uma boa ideia. E estamos bem na marca do tempo aí. Temos aí, sei lá, uns 5 minutinhos para quem quiser fazer pergunta, inclusive abrir o áudio, né? Quem quiser falar de áudio aqui no chat tá aberto aí. Mas muito legal, Tatiana. Olá, Tatiana. Tudo bem? Olá, tudo bem? Eu sou o professor Borba e assim, eu gosto muito da palavra acurácia, né? Eu vi que você usou ela e eu acho que a sua palestra foi extremamente acurada, certo? Eu acho que é um bom elogio. Eu gostei que você falou, gostei de tudo, mas eu queria observar o seguinte. Quando eu falo de cálculo 2, principalmente no curso de administração, eu falo da teoria de recomendação e como o cálculo é importante para ela. Né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, mostrasse para eles a importância, né, da teoria de recomendação, né, hoje em dia no marketing, por exemplo. Ou talvez generalizando um pouco a pergunta do Borba, Tatiana, você falou no seu livro, você procurou trazer ele mais introdutório, aspas, mais simplificado. Queria talvez generalizar a pergunta do Borba. Dá para usar data science sem um aprofundamento maior de base matemática, teórica, ou até o contrário, eventualmente consigo usar, mas qual seria a importância de a pessoa conseguir se aprofundar, né, no entendimento de estatística, matemática, cálculo, álgebra linear e etc. Excelentes perguntas. Eu vou responder de uma forma genérica, tá? Sem entrar eu acredito que o pessoal tenha já bastante aula aí de matemática, não vou entrar no conceito matemático, mas vou entrar na ideia de por que isso é importante, né? O que acontece? Hoje, com as ferramentas que você tem disponíveis para você criar modelos de machine learning, de ciência de dados, de IA, eu ia até mostrar hoje aqui, mas por conta do tempo optei por não mostrar, você não precisa nem saber programar para criar modelos de inteligência artificial. Você tem ferramentas gráficas que você aperta botão, arrasta, você não precisa nem conhecer os modelos, tá? Se você não quiser nem ler meu livro, abrir o software e começar a arrastar aleatoriamente os modelos, pode ser que você crie um modelo de inteligência artificial que, se você der muita sorte, pode ser que até faça alguma coisa. Porém, tá? Existe uma infinidade de modelos de machine learning. Para você tomar a decisão de qual é melhor para aquele seu domínio, você tem que,
conhecer o domínio que você está inserido, né? Conhecer as particularidades daquele domínio. 2, conhecer minimamente os modelos que você está comparando. Ah, eu tenho um modelo, sei lá, Multilayer Perceptron, eu tenho um modelo Support Vector Machine, eu tenho um modelo Naive Bayes. Qual é melhor? Como que você vai decidir se você não conhecer o mínimo de como funcionam esses modelos por trás, né? Então, por exemplo, o Naive Bayes, ele usa a teoria de probabilidade de Bayes, que todo mundo aprendeu na escola, probabilidade condicional, que a gente, né, na faculdade detalha. Né? Então, você saber como que ele funciona para você até definir se naquele caso faz sentido as premissas que aquele modelo assume. Tá? O que também não é proibitivo. Pode ser que não faça muito sentido a princípio, mas por conta desses modelos terem outras questões estatísticas e matemáticas envolvidas, acaba que dá certo. Mas o que eu quero dizer? Você conhecer a matemática que está por trás daquele modelo, o funcionamento do modelo, vai te ajudar a escolher o modelo de uma forma mais precisa, mais acurada, né? De uma forma mais adequada. Então, dá para você criar um modelo sem conhecer o que o modelo é? Dá. Você vai ter bons resultados? Provavelmente não. Né? E é isso que, na minha visão, diferencia o cientista de dados mediano do cientista de dados top, aquele que todo mundo quer contratar, aquele que não falta emprego. É você conhecer mais detalhes sobre aquilo que você está fazendo. Né? Então, você conhecer programação, você conhecer conceitos estatísticos e matemáticos, e aí envolve de álgebra linear, de cálculo, né, de probabilidade. É extremamente importante para você entrar nas camadas mais profundas. Eu gosto muito da analogia do aprendizado de cebola. Tá? Eu sou contra você começar a aprender machine learning fazendo tem que fazer aqui uma graduação completa em estatística antes de usar machine learning. Não é assim também. Tá? Eu gosto muito assim. Pega uma visão geral, ponta a ponta, mesmo que você não saiba nada. Entende como faz? Ok, entendi. Agora que você entendeu o processo, descasca uma camada da cebola. Vai para dentro. Entende o que são os modelos. Entende como as métricas são calculadas. Ok, dá mais uma etapa. Entende os conceitos matemáticos que estão presentes naquele modelo. Né? Por exemplo, tem muitos modelos que usam técnica de gradiente descendente, que é algo que a gente aprende em algum dos cálculos que a gente estuda. Né? Você entender como isso acontece vai permitir, por exemplo, você convencer alguém que rede neural não é um modelo tão caixa preta assim. É simplesmente um cálculo matemático que é feito, não tem magia. Não é uma caixa preta que você dá o dado e ele cospe uma resposta. Não. Tem uma matemática envolvida por trás que, se você não souber, se você não entender para você não vai conseguir convencer ninguém. Né? Então, para você ser um bom profissional nessa área, é importante, sim, você conhecer os conceitos matemáticos, como, por exemplo, o gradiente descendente, né? O cálculo de probabilidades de Bayes, as métricas de distâncias espaciais, a decomposição de matrizes. Né? Citei aí alguns exemplos de cálculo, de álgebra linear, mas não começar por eles para estudar machine learning. Eu acho mais didático o contrário, você começar do geral e vai se especializando, e vai entrando, e vai se aprofundando à medida que você for se deparando com os problemas. É isso que vai diferenciar o profissional médio do bom profissional. Tatiana, eu concordo plenamente. Eu acho que não é necessário a pessoa ser matemático ou estatístico, né? Mas te dá ferramenta para melhor tomada de decisão. Perfeito. Exatamente. É que nem violão, né, gente? Você sabe que se você comprar aquelas revistinhas, nem sei se existem mais, né? Dá para comprar uma revistinha na banca, aprender a botar o dedo aqui na bolinha, aqui, e tocar uma música, tocar Legião Urbana? Dá para você virar músico de orquestra? Não. Vai depender do seu objetivo e do quão bom profissional naquele campo você vai querer ser. Você vai ter que estudar teoria musical, você vai ter que estudar harmonia, vai ter que estudar um monte de coisa que aquela revistinha não vai te dar, porque o objetivo não é esse. Então, é importante, num outro momento, você se aprofundar mais para ser um músico melhor. É a mesma analogia. Excelente. Show de bola, Tatiana. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Acho que a gente está passando um pouquinho de nada do horário. Já começou o turno da tarde aí. Tatiana, mais uma vez, brigadão aí. Um prazer ter você por aqui. E precisando, estamos às ordens aí. Imagina, Luiz. Agradeço aí mais uma vez o convite e também deixo aberto aí quem quiser se conectar pelo LinkedIn, trocar ideia, fazer alguma pergunta que se lembre depois.
estou super disponível, tá? Sintam-se à vontade para perguntar, e o que a gente puder ajudar a Iva vai ser bem-vindo. Obrigado, Abraço então, Tatiana. pessoal. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.